Irmãos, não há nada de bom que nós possamos fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais. E não há nada de ruim que nós possamos fazer também que vai fazer com que Deus nos ame menos. Eu costumava dizer o seguinte, sabe? Que Deus, ele tem um amor tão grande pelo ser humano que o amor dele não muda, é um patamar, né? Ele não desce e ele não sobe, é um amor. A Bíblia diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, as pessoas de tal maneira. Esse amor dele é um amor puro, é um amor santo, é um amor compassivo. Ele ama a todos igualmente. Eu posso subir monte, eu posso orar mais, eu posso orar menos, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Nada disso vai mudar o amor de Deus pela minha pessoa. O amor dele é um amor que está num patamar, em um patamar ali, naquele patamar. Ele nem desce e ele nem sobe. Mas há duas doutrinas bem distintas. Uma diz sobre o amor de Deus e outra diz sobre o agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Faço uma comparação aqui agora para você. Por exemplo, eu tenho um filho. Eu amo muito aquele filho. Eu amo ele demais, com todo o amor do meu coração. Ele é meu filho, eu amo ele, né? O meu amor por ele não vai mudar se ele fizer uma arte, se ele fizer uma coisa errada, não. O meu amor vai continuar o mesmo amor, o mesmo patamar de amor que eu sempre tive, ele sendo um menino bom, um menino mau. Aliás, ele sendo um menino bom, ele sendo um menino ruim, eu vou amá-lo da mesma forma, não é verdade? Mas se um dia meu filho, ele chegar com um boletim para mim e a nota dele estiver baixa, isso não vai me agradar. Mas pelo fato de não me agradar, por ele não ter tirado uma boa nota, isso não faz com que eu o ame menos ou eu o ame mais. Eu vou continuar amando ele da mesma forma que eu amava, né? Mas a questão de agradar, Deus, ele se agrada mais de um do que de outro. Isso é fato. Isso é fato por quê? Porque na verdade, o amor dele por todos é igual. Mas o fato, a questão de agradar, ele se agrada mais de um do que de outros. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer aqui, ó, por exemplo, a Bíblia diz: os que estão na carne, por exemplo, não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que estão na carne, né, que não podem agradar a Deus, são amados por Deus? Sim, são amados por Deus. Aqueles que demonstram incredulidade, né? Eles são amados por Deus? São amados por Deus também. Mas muitos, mesmo sendo amados, irão para o inferno, meu amado. Irão para o inferno, sabe por quê? Porque não é o amor de Deus que muda o destino deles, mas sim a resposta deles a esse amor que vem de Deus. Então, não é o amor de Deus que muda o destino dessas pessoas, mas sim a resposta nossa resposta a Deus, a esse amor de Deus, é que vai mudar o nosso destino. Então, por exemplo, Deus me ama? Sim, mas nem tudo que eu faço agrada a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Isaías 41, verso 8, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, a Bíblia diz em Isaías capítulo 41, verso 8, Deus chama Abraão de meu amigo, né? Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por que Deus destaca alguns homens na Bíblia? Não é verdade? A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? São poucos, né? A Bíblia diz que João era o discípulo a quem Jesus amava. Eu creio que a tradução desse amava aí não é nesse sentido de amar, como eu estou dizendo aqui, amar todos, mas era um discípulo que chamava mais a atenção de Jesus. Pode ter certeza disso aí. Então, aqueles que agradam a Deus, eles são diferenciados, eles são distintos. No amor, Deus não faz distinção de ninguém em amar o mundo, em amar as pessoas. Mas no sentido de agradar, sim, tem alguns que agradam mais a Deus. Tanto é que a Bíblia fala, né? A Bíblia destaca alguns. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, Davi era homem segundo o coração de Deus, né? E por que isso acontece? Porque são homens
que obedeceram a Deus. O que agrada a Deus é o quê? É o obedecer a Deus. É fazer aquilo que Deus se agrada. Então, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, quando nós obedecemos Ele, como eu citei a questão aqui de eu ter um filho, eu vou amá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas dependendo das atitudes dele, isso vai me desagradar ou isso vai me agradar. Assim, temos que ser nós na presença de Deus, né? Deus, Ele nos ama. Mas aí vão ter aqueles que vão chamar mais atenção de Deus e vão ter aqueles que vão chamar menos atenção de Deus. Repito, Deus, Ele não me ama mais no sentido da salvação porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu leio mais Bíblia, porque eu faço isso mais para Deus, eu faço... Não há nada que você possa fazer de mais que vai fazer Deus amar você mais. E não há nada que você faça de menos que vai fazer Deus te amar menos. Mas a questão é o agradar a Deus. Aí sim, tem pessoas que agradam a Deus mais do que outras. Por quê? Porque isso é bíblico. Deus destacou aqui muitos homens, como eu citei. Enoque andava com Deus, né? Deus chama Abraão de meu amigo. Noé andava com Deus, né? João era discípulo a quem Jesus amava. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo e procurava se desviar do mal. A Bíblia diz que Deus, né, ali entre aspas, Deus orgulhosamente ali, ele fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Ou seja, ele falou com contentamento, com alegria. Por quê? Porque ele se agradava de quem? De Jó, que também por agradá-lo era ali seu amigo também, assim como Noé, assim como Enoque, assim como Abraão também. Que nós possamos ser, amados, que nós possamos ser também, que nós possamos nos esforçar para sermos como esses homens. E qual que é a solução para isso? Qual que é o segredo? Qual a receita para isso? De ser amigo de Deus? Se chama obediência. Quando nós procuramos obedecer a Deus, Deus, ele se achega, né? Deus, passamos a ter uma intimidade maior com Deus, passamos a ter uma comunhão maior com Deus, e ele se torna ali, como ele disse, né? Abraão, meu amigo. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, Jó era um homem que Deus se agradava dele. Então, deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido e que nós possamos agradar o coração do Senhor com a nossa obediência em nome de Jesus.